Olá, pessoal. Tem uma provocação aqui hoje para vocês. Se vocês alterarem o seu pensamento, vocês conseguem alterar o seu modo de ser, a sua personalidade? Essa máxima, essa teoria, né, é suficiente para tratar transtornos de personalidade? Pois é. Vamos pensar comigo e refletir sobre isso? Hoje, no nosso resumo e análise de livros, vamos trabalhar o livro Terapia Cognitiva dos Transtornos de Personalidade, de Aaron Beck. Esta obra, muito importante, né, foi publicada em 1990, relativamente recente, né, por ele, Aaron Beck, né, mas essa obra tem, além do autor, tem autores, né, então foi uma obra em coautoria com Arthur Freeman, entre outros colaboradores. Mas falando aí do Aaron Beck, né, ele é o psiquiatra e professor da Universidade da Pensilvânia, considerado o pai da terapia cognitiva comportamental. Ele é pioneiro na teoria cognitiva da depressão. Aliás, tem vídeo, resumo e análise de livro da teoria cognitiva da depressão do Aaron Beck, tá? Vou deixar um card aqui para vocês acessarem e ver esse vídeo também. Então vamos lá. Qual foi o contexto que ele elaborou esse texto, né? Esse livro, né, esse texto, ele é fundamental para compreender como aplicar a terapia cognitiva nos transtornos de personalidade, que são casos mais complexos e resistentes ao tratamento. Ele vai ampliar os princípios da TCC, muito conhecida, né, por vocês, para lidar com padrões duradouros de pensamento e comportamento. Ele vai oferecer um modelo clínico, um modelo estruturado e cientificamente e empiricamente validado. Tá? Então, qual que é a tese central, né? Qual que é a mensagem principal que esse livro quer nos trazer, que Aaron Beck quer nos trazer? Que os transtornos de personalidade eles são mantidos por crenças centrais rígidas e disfuncionais, que moldam a percepção de si, dos outros e do mundo. Exatamente a provocação que eu fiz no começo desse vídeo para vocês, né? Então a gente já estamos adentrando aí nos principais conceitos. A terapia cognitiva ela pode identificar, desafiar essas crenças, né? Desafiar e modificar essas crenças, promovendo mudanças profundas e duradouras. Então, de acordo com a provocação que eu fiz, a resposta seria sim. Vamos analisar como, né? Uma frase para ilustrar a mensagem principal do livro: mudar os pensamentos centrais é mudar o próprio modo de ser. Né? Essa é a reflexão. Então vamos lá, quais são os principais conceitos trabalhados nesta obra? Vamos começar pelo básico, obviamente, as crenças nucleares ou crenças centrais, que são ideias básicas que a pessoa tem sobre si mesma, como, por exemplo, sou indigno, sou um fracassado, ninguém vai me amar. A pessoa cristaliza essas ideias e elas tomam conta da pessoa, do ser, da essência dela, do modo mais próprio de ser dela. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade evitativa pode acreditar, né, se as pessoas me conhecerem, vão me rejeitar. Então ela pode viver pautada nesse tipo de crença. Se as pessoas me conhecerem como eu sou, elas vão me rejeitar. Mas quem disse, né? É o tipo de crença que pode e deve ser confrontada e modificada. E a pessoa tende a equalizar esse transtorno, né, de personalidade evitativa. Outro conceito importante aqui desta obra, né, são as suposições e regras condicionais, ou seja, regras que dependem de uma condição. São pensamentos do tipo se, né, ou então, que a pessoa cria para lidar com as suas crenças, mas que reforça padrões disfuncionais, né, muitas vezes usados como muletas, né, para poder se apegar àquelas crenças ainda mais. Então, por exemplo, se eu for perfeito, ninguém vai me criticar. Como que a gente faria, né, para confrontar essa crença? Primeiro que ninguém é perfeito, né? Ainda que fosse perfeito, quem garante que não vai haver críticas, né? Não é melhor a gente, né, baixar a pressão um pouquinho, tentar viver uma vida um pouco mais leve? São as reflexões que a gente faz dentro da psicologia cognitiva, dentro da terapêutica cognitivo-comportamental. Mais conceitos trabalhados nesse livro.
estratégias compensatórias. O que seriam, né? Comportamentos usados para se proteger da dor emocional causada justamente por essas crenças. Então vai ter comportamentos e estratégias que servem para compensar, né, a dor, o estresse ou a ansiedade gerada por justamente essas crenças. Exemplo, um indivíduo narcisista pode supervalorizar a si mesmo para evitar sentir-se inferior, para evitar sentir-se frágil. Então ele vai se colocar em primeiro, mas não só em primeiro, mas de forma grandiosa, né? Se supervalorizando. Outro conceito importante aqui, né? Estrutura cognitiva dos transtornos de personalidade. Qual que é a estrutura cognitiva dos transtornos? Tá? Então Beck vai descrever padrões cognitivos típicos de cada transtorno. São vários. Eu trouxe os principais aqui que ele trabalha na obra. E aí já deixa, né? Já fica a deixa para vocês, o estímulo para vocês adquirirem essa obra, né? Tem o link ali na descrição. E ler, estudar ela, que é muito importante para quem, né, joga no time aí dos terapeutas cognitivos comportamentais. E também para quem quer conhecer esta teoria, né? Então vamos lá. Borderline, né? A pessoa cultiva crenças de abandono e medo intenso de rejeição. Ou seja, qualquer evento, por menor que seja, que ative certos gatilhos, ela está no limite. Ela tende a ser impulsiva, a se descontrolar, a ser explosiva, né? Os narcisistas, qual que é a crença aí, né? A de grandiosidade, necessidade de reconhecimento, de admiração, de se sentir superior, né? Então tem aí os transtornos dependentes, né? Personalidade dependente, que é a crença na incapacidade e necessidade de apoio constante. A pessoa acredita fielmente que ela é incapaz de resolver as coisas. E ela se sente profundamente dependente de outras pessoas, seja dos pais, seja de um tutor, de um professor, seja do Estado, seja de, né, qualquer entidade ou ente, né? Então vamos lá. Transtorno obsessivo compulsivo. Qual que é a crença que pode estar por trás? A crença de perfeição e controle, né? Perfeição não existe. Nem tudo é controlável. Existe uma infinita, né, gama de variáveis aí que a gente não controla e não tem como, né? Então tem que trabalhar essas crenças e buscar modificá-las. Tá bom? Tem aí o transtorno de personalidade paranoide. O que seria? Qual a crença que está por trás, né? A desconfiança e ameaça constante. A pessoa se sente perseguida aí o tempo todo, né? Toda hora estão falando dela, estão pensando nela. Ela se acha aí que está no centro do mundo, né? Então vamos lá. Passado aí esses padrões, né? Vamos para novos conceitos. O papel importantíssimo da aliança terapêutica. O que seria? A relação terapêutica é um espelho das crenças do paciente. Olha que reflexão, você já tinha observado por este ângulo, né? Então, exemplo, um paciente paranoide, que tem aí o transtorno de personalidade paranoide, ele pode interpretar o terapeuta como um potencial inimigo. O trabalho consiste em ajudá-lo a testar essas percepções, né? Nós podemos testar o paciente, as percepções dele, né, e trabalhar nesse sentido. Reestruturação cognitiva, essa é clássica e famosa dentro da psicologia cognitiva e da terapia cognitivo-comportamental, né? A gente está falando do processo de identificar, questionar e substituir essas crenças distorcidas, equivocadas, por interpretações mais realistas e funcionais, mais base racional, menos emocional. Tá? Isso não significa negligenciar ou descartar as emoções e sentimentos, mas dar uma ênfase, né, pôr em grau de equilíbrio, né, a razão com a emoção. Tá? Exemplo de intervenção, né? O terapeuta pode, né, o terapeuta pede ao paciente que busque evidências concretas de que será rejeitado, né, ajudando-o a perceber contradições em sua crença. Vamos lá, pensando aí na prática clínica, mas antes peço 1 segundo do seu tempo, né, para perguntar: você está gostando desse conteúdo, da forma que eu estou expondo, da forma que eu estruturei esse material? Então vamos lá, me ajude, ajuda o canal a crescer. Dá um curtir aí nesse vídeo, se puder compartilhe, comente, se inscreva no canal. Bom, então vamos lá, sem perder mais tempo, né? Na prática clínica, como a gente traduz tudo isso, né?
o terapeuta identifica o esquema cognitivo central do paciente e suas estratégias compensatórias. Então, né, atuando com o diálogo socrático, a gente vai investigando e analisando e chegando a essas essências. Né? Primeiro eu tenho que identificar o esquema cognitivo, né? Quais são essas crenças. Depois a gente vai trabalhar de forma gradual, né? Nunca abrupta, sempre uma exposição gradual, né? Respeitando a resistência e o ritmo do paciente, colocando ele para compreender, para fazer sentido o trabalho que está sendo realizado. Usar diálogos socráticos, como eu sugeri, né? Tarefas de casa, experimentos comportamentais para testar estas crenças, tudo isso pode ser feito. E qual que é a proposta? Né? A proposta é substituir o pensamento automático, né? Essas crenças equivocadas também, por uma reflexão consciente, pautada na racionalidade. Né? Aprender a tolerar frustrações e rejeições. Um dos principais indicadores de maturidade, né? Tem vários indicadores de maturidade, mas um deles é justamente essa nossa capacidade de tolerar frustrações e rejeições. Tá? Desenvolver uma autoimagem mais realista e compassiva. O apego excessivo à autoimagem faz com que a gente fale sempre sim em momentos que a gente deveria falar não. Né? O que tem com essa autoimagem? Né? Vamos trabalhar ela? Então vamos lá. Intervenções. Aí pensando nos tipos que eu apresentei, né, eu trouxe um por um aqui para a gente dar uma analisada. No caso do transtorno narcisista, onde a crença central é sou especial e preciso de admiração constante, qual seria a intervenção? Né? A reestruturação cognitiva para identificar a insegurança subjacente e desenvolver empatia. Então vocês lembram, né, nos conceitos que a gente viu reestruturação cognitiva. Eu vou trocar eu vou substituir, a gente vai buscar, obviamente, substituir essas crenças equivocadas por crenças mais racionais, né, mais coerentes. Tá bom? Um exemplo: explorar situações em que o paciente foi criticado e ajudá-lo a reconhecer o valor de aceitar imperfeições sem perder a autoestima. Né? Também não adianta aceitar imperfeições e ficar com a autoestima lá embaixo. Então tem toda uma técnica aí. Né? Transtorno de personalidade dependente. A crença central é sou incapaz de cuidar de mim mesmo. Não tenho independência, não tenho autonomia, né? Preciso de reconhecimento, de validação, de proteção dos outros em tempo integral. Isso é um transtorno. Tá? Qual que seria a intervenção aí? O treino de autonomia e tomada de decisão. Exposição gradual a situações onde vai fazer com que a pessoa se veja ali tendo que resolver problemas, né? Tomar iniciativa. Exemplo, o terapeuta propõe pequenas tarefas semanais de forma gradual, de forma controlada, dentro ali das capacidades, né? De autossuficiência. Então, por exemplo, ligar para marcar uma consulta, resolver algo sem ajuda, tudo isso vai reforçar, né, o sucesso obtido e a pessoa vai se sentindo cada vez mais confiante para ir resolvendo suas questões sem depender de outras pessoas. Vamos lá. Transtorno obsessivo compulsivo de personalidade, né? O famoso TOC, né? O TOCP, nesse caso, né? A crença central é a perfeição. Cometer erros é inaceitável. A pessoa não aceita essa ideia de erro. Dentro desse contexto, tá? Existem outros contextos que podem levar a pessoa a um transtorno obsessivo compulsivo. Vamos entender dentro desse prisma aqui para ilustrar. Leiam a obra que lá tem infinitos exemplos. Intervenção para esse contexto. Exposição gradual ao erro e flexibilização cognitiva. Um exemplo, né? Pedir que o paciente execute uma tarefa sem revisar minuciosamente. E observe que o mundo não desaba quando algo sai imperfeito. Tudo isso precisa ser testado na prática. Não tem como ficar só na abstração. Tem que ter ali o ato concreto, de forma gradual, né? De forma controlada, cuidadosa, respeitosa, né? Respeitando ali o tempo, o ritmo do paciente. Ok? Mais um transtorno aí, transtorno de personalidade paranoide, onde, né, no caso que estamos analisando aqui, a crença central seria: as pessoas têm más intenções, não posso confiar em ninguém. Qual que seria a intervenção aí?
uma testagem de hipóteses, né, e uma análise de evidências. Todas essas hipóteses precisam ser confrontadas sob o viés da racionalidade, dos fatos concretos, não de conjecturas, de especulações. Então, por exemplo, o terapeuta ajuda o paciente a distinguir entre os fatos e interpretações. Olha que interessante, né? Existe, né, um abismo de distância entre o que é um fato e uma interpretação. Tá? Então, o colega realmente quis te prejudicar ou isso é uma suposição? Essa é uma pergunta interessante, né? Ali dentro do diálogo socrático, para se fazer a este paciente. Então vamos lá, mais intervenções aí, o famoso transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa está no limite sempre, né? Então existe uma possível crença aí do tipo, serei abandonado se eu não agradar os outros, né? Eu preciso agradar os outros para ser aceito, para ser querido pelas pessoas. Quando isso não acontece, né, ou qualquer evento que remeta ao contrário disso, a pessoa explode, né, não consegue se conter. Tá? Então, qual seria a intervenção? Terapia de validação e experimentos comportamentais para mostrar que o vínculo pode se manter mesmo após discordância, mesmo após ela ter que falar um não, porque ela tem outra prioridade. Né? Exemplo, combinar uma tarefa em que o paciente expressa uma opinião contrária de alguém e observar se o relacionamento realmente vai terminar. Né? Vamos fazer um teste? Você sabe que o fulano, né, pensa diferente de você em relação a esse tema. Expõe a sua discordância com ele. Vamos observar o que acontece. O que é o pior que pode acontecer? A pessoa deixar de falar com você? Tem que ser muito imatura para perder uma amizade por causa de algo, né, que não concorda. Obviamente que isso tem um limite, tá? Mas dentro de uma normalidade, né, a gente entende dessa forma. E testa, né? Testa isso, testa essa experiência. Permite que o paciente viva essa experiência, né? Então vamos lá. Olha ele aí, trouxe duas frases marcantes aqui, impactantes, de Aaron Beck. Né? As crenças centrais funcionam como lentes através das quais o indivíduo vê o mundo. Olha que interessante, o que ele está reforçando aqui, né? Como as interpretações cognitivas moldam toda a experiência subjetiva. Então, se eu altero o pensamento, a crença, a interpretação, eu vou moldar, eu posso alterar a minha experiência subjetiva também, né? O terapeuta deve ser um colaborador empático. Aí está falando de nós, terapeutas, psicólogos. Né? O terapeuta deve ser um colaborador empático, não um juiz de caráter. Não estamos, né, ali para impor nossas crenças, nem ditar o que o paciente tem que fazer e como fazer. A gente vai propor, baseado em axiomas que a gente domina, conhece. E em ciência, obviamente. Né? Essas técnicas foram amplamente testadas e têm validade científica. Então, aqui com essa frase, ele vai enfatizar a importância da aliança terapêutica, né? Um dos conceitos que a gente trouxe aqui, né? Agora há pouco. E da postura acolhedora, né? Sem aquele viés de julgamento. Tá bom? Uma reflexão final para concluirmos este vídeo, né? A personalidade, embora estável, pode ser transformada por meio do reconhecimento e da modificação de crenças disfuncionais. Compreensão e estrutura são tão importantes quanto empatia no tratamento clínico. Podemos e devemos ser acolhedores, empáticos, mas temos que entregar algo ao nosso cliente. Não tem jeito, não tem como escapar disso. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Deixo o meu muito obrigado para vocês, tá? Se gostou desse conteúdo, dá um curtir, compartilha, comenta, se inscreva no canal. E eu vou deixar aqui para vocês dicas, né, de vídeos interessantíssimos de Aaron Beck que eu fiz o resumo e análise para vocês, tá bom? Fiquem de olho, acompanhem no canal. Um forte abraço!